Olá pessoal, espero que todos estejam bem e bem-vindos ao segundo vídeo de toda a série onde falaremos sobre o Active Directory Federation Service ou ADFS. No último vídeo, discutimos o que é o Active Directory Federation Service ou ADFS e por que o ADFS é usado. Discutimos o que é o modelo de identidade baseado em declarações. Falamos sobre confiança de federação e discutimos alguns termos importantes como o que é uma declaração, serviço de token de segurança, provedor de declarações, provedor de identidade e o que é uma parte confiável. Neste vídeo em particular, estarei discutindo os diferentes tipos de cenários de implantação do ADFS que você pode escolher para sua organização. Vou discutir a implantação autônoma do ADFS, a implantação do ADFS usando o banco de dados interno do Windows e a implantação do ADFS usando o SQL Server. E então falarei sobre o certificado SSL que é necessário para a instalação do ADFS. O servidor de federação autônomo é um tipo de implantação onde você instala apenas um servidor ADFS no seu ambiente. O servidor de federação autônomo estava disponível no Windows Server 2008, 2008 R2 e no Windows Server 2012. Esse conceito foi descontinuado no Windows Server 2012 R2. Quando falamos sobre o servidor de federação autônomo, há apenas um servidor ADFS no seu ambiente. Você não pode adicionar outro servidor ADFS no seu ambiente se escolher a opção de implantação de servidor de federação autônomo. Digamos que você tinha uma pequena organização e naquela época você instalou o ADFS usando na opção de serviço de federação. Mas agora sua organização está se expandindo dia após dia, então você pode precisar adicionar outro servidor ADFS em seu ambiente, mas com o servidor de federação autônomo isso não é possível. Se você selecionou o servidor de federação autônomo, não pode adicionar mais servidores ADFS em sua fazenda. E se esse servidor ADFS falhar, você não terá um backup. É por isso que esse tipo de implantação foi descontinuado no Windows Server 2012 R2. O próximo tipo de implantação que vamos falar é o serviço de federação em fazenda, usando o banco de dados interno do Windows ou VID. Fazenda basicamente um limite no qual você implantou vários servidores ADFS. Esse tipo de implantação é suportado desde o Windows Server 2008 e ainda é suportado. Quando instalamos a função de servidor ADFS, podemos escolher se queremos instalar o ADFS com o método padrão ou usando uma instância SQL. Se selecionarmos o método padrão, nesse caso, o banco de dados interno do Windows ou VID é instalado com o servidor ADFS. Esse banco de dados é chamado de banco de dados de configuração do ADFS. O ADFS usa esse banco de dados para armazenar os dados relacionados à configuração. Por exemplo, se você criar uma relação de confiança de parte confiável ou fizer qualquer alteração no servidor ADFS, todas essas alterações ou toda essa configuração serão armazenadas nesse banco de dados. Agora, o primeiro servidor ADFS que você instala em sua fazenda é chamado de servidor ADFS primário, e o banco de dados que é instalado para o primário, o servidor ADFS mantém a cópia de leitura e escrita do banco de dados. Se você adicionar outro servidor ADFS à sua farm, esse servidor ADFS será nomeado como servidor ADFS secundário, e este servidor manterá uma cópia somente leitura do banco de dados. Neste tipo de implantação, se você precisar fazer alguma alteração, terá que fazer login no servidor ADFS primário, porque apenas o servidor ADFS primário mantém uma cópia de leitura e escrita do banco de dados. Portanto, todas as alterações serão feitas apenas no servidor ADFS primário e essas alterações serão replicadas para todos os servidores ADFS secundários. Os servidores ADFS secundários se conectam ao servidor ADFS primário a cada 5 minutos. Eles replicam uma cópia do banco de dados de configuração do ADFS a cada 5 minutos.
A cada 5 minutos, o servidor ADFS secundário se conectará ao servidor ADFS primário e consultará as alterações recentes. Essas são feitas dentro do servidor ADFS primário. No serviço de federação de farm com VID, se o servidor ADFS primário cair, você pode promover o servidor ADFS secundário como primário. Este tipo de implantação tem algumas vantagens e desvantagens. O serviço de federação de farm com VID é fácil de implantar, mas pode instalar vários servidores ADFS dentro da farm. Podemos implantar servidores de balanceamento de carga dentro dos servidores ADFS para distribuir o tráfego igualmente, e se um ADFS cair, podemos tornar outro servidor como primário. E esse tipo de implantação é fácil de expandir. Isso significa que podemos adicionar mais servidores para nossa fazenda. Mas esse tipo de implantação suporta apenas 5 servidores ADFS. Não podemos instalar mais de 5 servidores ADFS na fazenda se tivermos selecionado federação de fazenda usando banco de dados interno do Windows ou VID. A outra desvantagem desse tipo de implantação é que podemos criar apenas 100 confianças de terceiros no servidor ADFS. Se criarmos mais de 100 confianças de terceiros, ele não aceitará. No serviço de federação de fazenda, com qualquer alteração que precisarmos fazer, precisamos fazê-la no servidor ADFS primário. Não podemos fazer alterações no servidor ADFS secundário porque esses servidores mantêm uma cópia somente leitura do banco de dados. O terceiro tipo de implantação para ADFS é o serviço de federação de fazenda usando SQL. Esse tipo de implantação também é suportado em todas as versões do Windows Server. Nesse tipo de implantação, cada servidor ADFS dentro da fazenda é chamado de servidor ADFS primário e cada servidor ADFS usa o mesmo banco de dados que mantém uma cópia de leitura e escrita do banco de dados ADFS. Isso significa que se você quiser fazer alterações na configuração do ADFS, pode acessar qualquer servidor ADFS dentro da fazenda e fazer as alterações. E essas alterações serão replicadas para todos os servidores ADFS. Portanto, na implantação do ADFS com SQL, não há conceito de servidor ADFS secundário. Todos os servidores ADFS atuarão como servidores ADFS primários e, se você quiser fazer alterações na configuração do ADFS, pode acessar qualquer ADFS. E você pode fazer essas mudanças se falarmos sobre as vantagens da federação de fazendas usando SQL. Esse tipo de implantação suporta múltiplos servidores ADFS. A tolerância a falhas é possível. Se um servidor ADFS falhar, outro servidor ADFS dentro da fazenda assumirá. Esse tipo de implantação é facilmente escalável e mudanças podem ser feitas em qualquer servidor ADFS, porque todos os servidores ADFS mantêm uma leitura e cópia do banco de dados. Mas esse tipo de implantação é mais complexo de manter. Você pode adicionar múltiplos servidores ADFS na sua fazenda, mas quando se trata de mantê-los ou solucionar problemas, pode ser uma tarefa complexa. Cada servidor ADFS depende de um único servidor SQL, então se o SQL Server falhar, todos os servidores ADFS serão afetados. Portanto, com base na sua necessidade de negócios, você pode decidir se deseja instalar o ADFS usando o banco de dados interno do Windows, que é a instalação padrão, ou se deseja instalá-lo usando o SQL Server. Mas a implantação recomendada é a federação de fazendas com banco de dados interno do Windows. Agora vamos passar para o próximo tópico, que são os requisitos de certificado para o ADFS. No ADFS, você encontrará 3 tipos de certificados: certificado de comunicação de serviço, certificado de assinatura de token e certificado de descriptografia de token. Para esta sessão em particular, discutirei apenas o certificado de comunicação de serviço. Estarei conduzindo uma sessão separada que será dedicada aos certificados no ADFS, e todos os tipos de certificados serão explicados em detalhe. O que é um certificado de comunicação de serviço?
O certificado de comunicação de serviço é usado para a comunicação segura entre o servidor ADFS e a aplicação. Ele cria uma conexão SSL entre o ADFS e a aplicação. O certificado de comunicação de serviço deve ser um certificado de terceiros. Se você estiver implantando um Tesla para ADFS, então pode usar um certificado SSL emitido por uma autoridade de certificação interna. Mas no seu ambiente de produção, sempre use um certificado SSL emitido por um provedor de certificados de terceiros. O nome do sujeito do certificado deve corresponder ao identificador do serviço de federação do seu servidor ADFS. Você pode usar um certificado Wildcard ou SUN. Ambos os tipos de certificados são suportados. O mesmo certificado de comunicação de serviço pode ser usado em todos os servidores ADFS e em servidores proxy. Portanto, se você está planejando implantar vários servidores ADFS ou deseja usar um servidor proxy ADFS, pode usar o mesmo certificado em todos os servidores. O próximo vídeo será uma sessão prática completa, onde mostrarei como criar um certificado SSL a partir de uma autoridade de certificação interna. Depois, mostrarei como instalar o ADFS em uma máquina unida ao domínio e, em seguida, mostrarei como adicionar o Office 365 como uma parte confiável com o servidor ADFS e então veremos como será a experiência do usuário ao fazer login no portal do Office 365 quando você tiver o ADFS implantado no seu ambiente. Então, se você aprendeu algo novo com este vídeo em particular, por favor, escreva nos comentários e inscreva-se no canal. Obrigado, pessoal. Obrigado.